Essa apresentação é uma síntese das principais ideias contidas em minha dissertação apresentada na Universidade Estadual de Campinas, o Instituto de Artes, para a obtenção do título de mestre em multimeios no ano de 2020. O título da minha dissertação é A Contemplação do Mundo Natural através do Audiovisual, Teoria Realista de Cinema e Cinema Experimental Americano Contemporâneo. O que segue é um resumo. As últimas 2 décadas viu surgir um novo tipo de cinema de vanguarda pelo mundo, onde sua vertente estadunidense obteve grande impacto na crítica. Este tipo de cinema, chamado cinema lento ecológico, apresenta de maneira insistente uma característica até hoje bastante peculiar para a história do cinema, a contemplação do mundo natural através do audiovisual. Unindo estratégias estéticas e temáticas oriundas do slow cinema e ecocinema, surgem obras como as de James Benning e Sharon Lockhart. Obras que, perante a teoria realista de cinema, principalmente de Siegfried Kracauer, Vivian Sobchak e Adrian Ivakhiv, se mostram bastante relevantes às questões fenomenológicas e cognitivas do mundo moderno. Em um estado de má participação ou percepção com o mundo natural, este cinema poderia realizar uma espécie de redenção da natureza através da estética material de duração e assim ajudar a nos reaproximar do meio natural. Na primeira parte do trabalho, Realismo e sua forma no cinema, eu apresento quais são as perspectivas ontológicas do cinema realista e suas manifestações estéticas, tanto no cinema documental quanto experimental. No primeiro capítulo, O Realismo do Cinema e sua Experiência, eu abordo as ideias de fundamento da teoria realista clássica de cinema, onde o cinema como extensão da fotografia atrelada à sua inicialidade analógica, é apresentada segundo a semiótica de Charles Sanders Peirce e Siegfried Kracauer, através do qual se forma o contínuo mundo-cinema da estética materialista de Siegfried Kracauer. Eu também abordo as ideias modernas da teoria realista, onde passa a ser o realismo perceptivo da imagem que afirma o real na fotografia, a libertando assim de sua adesão ao índice no pensamento de Stephen Prince, onde, concomitantemente, se estabelece a equivalência da experiência do cinema com a nossa própria experiência fenomenológica corpórea, incrementando assim o sistema clássico com uma dimensão existencial em Vivian Sobchak. Em A Inicialidade da Fotografia, mostra que o cinema, assim como a fotografia, foi grandemente compreendida como uma mídia indicial, segundo a semiótica de Charles Sanders Peirce. Enquanto, na década de 80, com o cinema digital, a fotografia certamente não mais refere necessariamente à natureza, mas que ainda assim carrega consigo o seu status icônico e simbólico, segundo o pensamento de Stephen Prince. Em A Extensão da Fotografia no Cinema e seu Contínuo, eu expresso que é através da sustentação da imagem sobre a montagem no cinema que ocorre a criação de uma espécie de contínuo que advém do realismo material da fotografia, embasada na inicialidade da fotografia analógica, segundo o pensamento de Siegfried Kracauer, que ele chama de fluir da vida. Miriam Hanster interpretou esse conceito como sendo uma matriz sensório-perceptiva de experiência do cinema. Em A Experiência Fenomenológica do Cinema, eu demonstro que o cinema foi compreendido na era moderna como expressão de experiência por experiência, o que significa que o aparelho cinematográfico foi entendido como sendo correlato ao corpo humano como uma fonte de consciência ou pseudoconsciência, segundo o pensamento de Vivian Sobchak. Portanto, encontramos aqui um complemento ou combinação do sistema de Kracauer, o clássico, com o de Vivian Sobchak, o moderno. O primeiro com a ênfase na matéria que é apresentada ao espectador através do cinema, e o segundo com a ênfase na pseudoconsciência do cinema que é apresentado ao espectador. No segundo capítulo, O Realismo nas Abordagens de Cinema, eu conduzo uma exploração da presença e manifestação da estética materialista fenomenológica no documentário e no cinema experimental, que são os 2 maiores gêneros não históricos, ou que não contêm narrativas, desde a época de Kracauer até a modernidade, como o pensador havia feito na década de 60. Portanto, eu conduzo uma análise do formalismo do cinema de vanguarda dos anos 20 até 60,
já que o contemporâneo será visto no cinema lento ecológico mais adiante. E o realismo nos movimentos importantes do documentário, cinema direto, cinema ensaio e novo documentário, abarcando o período entre 1960 e 2000. Em conclusão, a perspectiva de Krakauer já não mais se sustenta, pois hoje não é certo que o realismo se encontra no documentário e nem que o formalismo se encontra na vanguarda, como fora em sua época. Em Um Contínuo no Cinema Experimental, eu analiso o formalismo no cinema abstrato, impressionista e surrealista, que de fato se tratam de filmes radicalmente opostos à estética materialista de Krakauer, porque apresentam abstracionismo, a exploração plástica da imagem e o uso extensivo da edição. Em Um Contínuo no Cinema Documental, eu analiso, por sua vez, o realismo no cinema direto, cinema ensaio e novo documentário, onde o documentário se apresenta, a princípio, significativamente mais próximo do ideal materialista do Krakauer, mas que ao longo das décadas se distancia cada vez mais deste. Esse distanciamento se deu por conta do abandono da observação, da subjetivização da câmera, do uso da montagem e de até trechos de ficção, como no cinema de Errol Morris. I get up, I go to work on Saturday, why did I meet this kid? I don't know. Why did I run out of gas at that time? I don't know. But it happened. It happened. Já na segunda parte do trabalho, Cinema de Arte e Vanguarda Contemporânea, eu faço uma exposição de grandes tendências atuais no cinema de arte e vanguarda mundiais, e suas ligações históricas com o cinema lento ecológico. No terceiro capítulo, Cinema Lento, eu exploro o tipo de cinema de arte que tem ocupado um enorme espaço em renomados festivais de cinema de arte no mundo pelas 2 últimas décadas. Este que engloba o trabalho de diversos dos mais importantes cineastas da atualidade que fazem uso da estética de lentidão
ou da duração da imagem fotográfica. Considerei também as raízes históricas e as principais características deste grupo, ressaltando a articulação extensiva do plano sequência. Em Tendência no Cinema de Arte Contemporâneo, eu demonstro que o cinema comercial age em grande parte a favor da aceleração do mundo moderno, um fenômeno de comum acordo que existe desde ao menos a era da industrialização. Enquanto o cinema de arte, desde a Segunda Guerra Mundial, age em grande parte ao contrário a essa tendência, e na contemporaneidade ainda mais, com o slow cinema, ou em português, cinema lento, um grupo de filmes onde encontramos a epítome do plano sequência e da estética de contemplação ou sustentação da imagem. Попадись ты мне. А может, это не наш Витька? А может, он там? Может, он сгорел? А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Чего? Em A Estética de Duração, eu demonstro que o início da Segunda Guerra Mundial marcou o surgimento da imagem tempo, onde é o tempo que motiva a imagem e não mais o movimento como fora antes da guerra, segundo o pensamento de Gilles Deleuze, o conceito que fundamenta o slow cinema em sua aplicação hiperbólica do plano sequência, em palavras de Tiago De Luca. Dự giá đẹp hả cha?
No quarto capítulo, Cinema Lento Ecológico, eu apresento o tipo de cinema que representa o sujeito não humano do cinema lento, que pode ser entendido como uma fusão entre o cinema lento e o cinema de arte ativismo ecológico chamado ecocinema, que seria o cinema par excellence de representação do mundo natural. Este foi entendido por Scott MacDonald como sendo um jardim edênico audiovisual que nos apresenta, nas palavras de Stephanie Lamb, o tempo da natureza, ou desenvolver da natureza no tempo. Considerei também a relevância da dimensão geomórfica do mundo fílmico, que se diz respeito à terra ou território representado no filme, segundo o pensamento de Adrian Ivakhiv. Em O Cinema Voltado para a Natureza, eu falo sobre o cinema ecológico ou do ecocinema, que se refere a filmes de arte com articulações da ecocrítica ou da crítica ambiental, que tem por fim a conscientização dos seus espectadores com relação a problemas voltados ao meio ambiente. Estes são diferentes dos filmes chamados ambientalistas, que se referem também a filmes que visam prover a conscientização dos seus espectadores, mas que são comerciais, portanto demasiadamente atrelados a questões de consumo e lucro para serem considerados argumentos estéticos sérios. Neste capítulo eu também falo sobre a ecofilosofia do cinema de Adrian Ivakhiv, que estipula a existência da dimensão geomórfica do mundo fílmico, uma de 3 ecologias de ordem material, perceptível e social, as outras 2 sendo da experiência cinematográfica e o contexto de relações socioeconômicas voltados para o cinema. A de ordem material se refere aqui à dimensão geomórfica, a perceptiva, a experiência cinematográfica e o contexto de relações socioeconômicos, a ordem social da ecologia do cinema. Em A Estética do Tempo e Natureza, eu falo sobre a chamada ecoestética lenta, de Stephanie Lamb, que se refere a filmes do cinema lento ecológico que produz um espaço virtual para a apreciação da natureza segundo suas próprias durações, sua própria temporalidade. Na terceira e última parte do trabalho, Cinema Lento Ecológico Americano, eu falo sobre o tipo de cinema lento ecológico produzido nos Estados Unidos, segundo seus maiores expoentes. E também do movimento filosófico americano do século XIX chamado transcendentalismo, que parece apresentar raízes filosóficas da contemplação do mundo natural encontradas no cinema lento ecológico. No quinto capítulo, Produtores do Cinema Lento Ecológico Americano, eu abordo as obras de James Benning e Sharon Lockhart, que são provavelmente os 2 principais produtores do grupo. Eu exploro também como estes articulam suas estéticas sobre os conceitos de matéria e duração da dimensão geomórfica na contemplação da paisagem natural. Por fim, eu abordo como a contemplação da natureza já foi previamente idealizada pelos americanos como forma de aproximação do meio natural no transcendentalismo, movimento filosófico do século XIX. Com relação a James Benning, eu analiso sua trilogia californiana Ten Skies e 13 Lakes, que são filmes com uma similaridade estética e temática bastante marcante, com a exclusão dos assuntos propriamente políticos da trilogia. Encontramos aqui seu afamado materialismo estético de duração, voltados para a representação da paisagem natural em sua forma como totalidade, em processo, desenvolvimento. E também a coletânea de cotidianos e espaços inconsequentes.
Já com Sharon Lockhart, eu analiso um único filme, Double Tide, que apresenta apenas um plano de uma paisagem sublime, de manhã e de tarde. Encontramos aqui também o materialismo estético de duração de Banning, mas aqui voltados a apenas um plano de uma dimensão geomórfica de um único lugar, também como processo. Portanto, seu filme é muito próximo daqueles de Banning, mas com a adição da coreografia. Em Um Eco dos Transcendentalistas, eu estipulo que existem similaridades entre os cineastas do cinema lento ecológico e o transcendentalismo americano com relação à arte e ética. Por exemplo, para o Ralph Waldo Emerson, arte é natureza em miniatura, onde o artista tanto transforma quanto preserva a natureza em sua obra. O autor apresenta também o conceito interessante do globo ocular transparente, em inglês Transparent Eyeball, que conecta a pessoa com a natureza através da percepção. Algo muito parecido com a correlação entre câmera-olho de Vivian Sobchak. E por fim, com Henry David Thoreau, é necessário ser fisicamente ativo e estar só com a natureza para desenvolver-se em termos de personalidade, valores, algo que podemos perceber que James Banning valoriza. No 6º capítulo, A Contemplação da Natureza através do Audiovisual, encontramos a culminação do pensamento realista perante a possibilidade de redenção da natureza através do cinema lento ecológico, na pura contemplação do mundo natural através do audiovisual. Aqui, o conceito de matéria pode levar à redenção da realidade física, segundo Krakauer, e duração à libertação do contingente em Marianne Doohan, o que torna o cinema lento ecológico muito relevante a questões de distanciamento ou estranhamento de mundo, que seria um grande mal de nossa era moderna, segundo os pensadores Walter Benjamin, Krakauer e Simon Halewood. Por fim, encontramos aqui o paradoxo da aproximação do mundo natural através do artificial. Em Krakauer e a redenção da realidade física, eu exponho o seu pensamento como transcrito no epílogo de seu livro Theory of Film, onde, para o pensador, sofremos com a abstração cognitiva da ciência e vivemos em ruínas de crenças passadas na modernidade. E o cinema, para ele, pode trazer a redenção da realidade física para remediar estas mazelas através da estética materialista ou realista fenomenológica. Enquanto para Marianne Doohan, em Libertação do Tempo, eu estipulo que o cinema lento ecológico poderia libertar o tempo e satisfazer a necessidade do contingente do espectador, pois para Doohan o tempo é racionalizado no cinema como um fruto da era moderna, e o plano sequência do cinema lento poderia expor o fluir do tempo em sua naturalidade. Em A Paisagem Natural no Cinema, eu abarco o pensador Walter Benjamin, quem nos diz que devemos respeitar a aura da natureza. Encontramos aqui, portanto, o paradoxo da busca pelo natural através do artificial no cinema lento ecológico. Porque se esse tipo de cinema acaba aproximando o espectador da natureza, pode ser que, concomitantemente, ele acabe o distanciando dela, por enfraquecer a aura do original. Portanto, podemos ver que o cinema lento ecológico é um filme, é um tipo de cinema muito importante para questões de distanciamento do mundo natural. Vivemos hoje uma certa má participação para com o meio ambiente, envolvendo poluição, desmatamento, enxergando a natureza como recursos. Vale aqui ressaltar que, para Simon Halewood, essa má participação tem fundamento em percepção. Em conclusão, o cinema lento ecológico pode ser entendido como uma espécie de cinema nos bosques, adotando aqui o subtítulo do livro de Thoreau, Walden or Life in the Woods, Walden ou A Vida nos Bosques, estipulando assim uma ligação entre o espectador e o meio natural. Não acho que o paradoxo do cinema lento ecológico seja algo muito sério, pois, como evidenciado pelo próprio meio de vida dos cineastas do cinema lento ecológico, a natureza merece grande apreço e estes valorizam passar grandes períodos de tempo para com ela a sós.
sem o intermédio do meio. Portanto, acho que o cinema lento ecológico pode de fato exercer uma redenção da natureza para o homem moderno perante sua má participação com ela, o que por sua vez poderia levar a uma maior sensibilidade ecológica ética. Por fim, gostaria de fazer menção ao meu filme Paisagem Campineira de 2019, também produzido durante meus estudos na Unicamp. Este foi feito dentro de alguns parâmetros do cinema lento ecológico e pode ser acessado no site da Unicamp, sementeia.org. Obrigado.